Eu vou dar essa aula sem a gravação. Depois eu faço um vídeo com resumo, tá bom? Para vocês. E coloco lá no grupo. Um resumo com a mesma quantidade de horas. Nós vamos até 10h50 hoje, né? Podemos começar, amigos? Sim, professor. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá, então. Muito bem. Só um momento aí, viu? Deixa eu encontrar aqui o... Melhor. Deixa eu voltar aqui. Vamos para cá. Bom, hoje nós vamos falar sobre nosso tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre intervalos. Os intervalos na reta, certo? Intervalos na reta. Depois nós vamos falar sobre valor absoluto. Valor absoluto. E tentar entrar em sequências. Sequências. Bom, esse é os tópicos de hoje. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu diminuo aqui a ponta. Tá muito grosso. Acho que não tem não como fazer não. Mas tudo bem. Vamos continuar com isso. Deixa eu ver se eu posso fazer aqui. Não. Bom, então, o primeiro tópico que nós vamos falar um pouco é sobre os intervalos na reta, tá bom? Intervalos na reta que a gente, no ensino básico, tem um primeiro contato, né? Lá no ensino médio, primeiro ano, quando estamos estudando os números reais e seus intervalos. Deixa eu colocar o rapaz aqui para... Muito bem. Então, você tem o conjunto dos números reais, né? Você tem R. E, a partir dos reais, você pega um subconjunto de R. Eu vou chamar de I. I contido em R. Esse I é um subconjunto, né? I, um subconjunto de R. De R. Bom, esse I, ele vai ser chamado de intervalo porque se eu tenho uma reta R, então eu posso pegar um subconjunto aqui de R, eu vou denotar assim, e chamar esse subconjunto de I.
certo? Então, esse I, ele é assim, ele é um conjunto dos X reais, tá ok? X pertence a I. Esse conjunto, ele pode ser visto assim. Todo é o conjunto dos reais, tá? Que esse X, ele mora aqui dentro. Bom, geralmente, ele vai ter uma extremidade aqui que eu vou chamar de A, e uma extremidade aqui que eu vou chamar de B. Então, a gente pode ver isso assim, ó. Esse é o conjunto dos X reais, tal que X pertence a... Vou denotar assim, mas depois vou explicar o que significa isso. Tal que X pertence a B. Então, esse conjunto I, ele é chamado subconjunto I, nós vamos chamar ele de intervalo, né? Todo intervalo que eu pegar sobre a reta, ele é denotado com o símbolo parênteses, ou podemos também denotar assim, né? Eu posso denotar por colchete também. Bom, com essa ideia, nós vamos aqui definir os intervalos na reta. Então, por exemplo, a primeira coisa que pode acontecer com o intervalo I é ele ser dessa forma assim, ó. A, B. Esse intervalo está dizendo que o intervalo AB ele é fechado no A e fechado no B. O que significa isso? Significa que ele é o conjunto dos X reais, tais que X é maior ou igual que A, menor ou igual que B. Opa. Então, o intervalo I ele pode ser dessa forma aqui. Colchete, colchete. Isso significa dizer que os elementos que pertencem a esse intervalo, ele é um elemento da forma x maior ou igual que A e x menor ou igual que B. Então, a gente representa por meio de colchete. Quando eu quero representar o I na forma de um intervalo, aí aqui a gente chama intervalo fechado, né? Intervalo fechado. Bom, quando eu quero representar ele aberto, aí agora eu vou representar ele como intervalo em AB, só que agora eu vou usar parênteses. Lá no ensino médio, a gente usa o colchete, os colchetes abertos para os lados, né? Para o lado esquerdo e para o lado direito, né? Isso aqui também representa um intervalo aberto. Só que no contexto de análise, a gente denota melhor, uma maneira melhor de denotar é abrir parênteses entre os números reais que vão morar aqui. Então, o que acontece? Esse intervalo aqui, ele está nos dizendo que é o conjunto dos x reais, só que agora x maior que A e menor que B. Então, esse intervalo, ele representa intervalo aberto. Bom, mas nós podemos ter outro tipo de intervalo, né? Vou chamar assim. Eu vou chamar tudo de I, mas sabendo que esse I é a notação que a gente dá pelo intervalo. Bom, agora a gente pode ter um assim, ó, fechado aqui no A e aberto no B. Então, isso é o conjunto dos x reais, tá ok? X é maior ou igual que A, menor que B. Aí a gente chama intervalo semi-aberto ou semi-fechado, né? Nem aberto, nem fechado. Porque ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Ok? Bom, e aí eu posso inverter o lado e representar o I agora assim, aberto no A, fechado no B. Esse é o conjunto dos x reais, tá ok? Ora, x é estritamente maior que A
e pode ser menor ou igual que B. Bom, então esses intervalos podem acontecer fechado, aberto, vamos dizer assim, nem aberto nem fechado, nem aberto e fechado. Fechado à esquerda, aberto à direita, aberto à esquerda, fechado à direita. Bom, mas pode aparecer também um tipo de intervalo assim, fechado em A e aberto em mais infinito. Pode acontecer um intervalo desse tipo. Que intervalo é esse? Intervalo é o conjunto dos x reais, tal que x é maior ou igual que A, né? X maior ou igual que A. Aberto, fechado em A, aberto à direita. E pode acontecer também de aparecer esse intervalo. Aberto em menos infinito e fechado no B. Bom, e aí é o conjunto dos x reais, o que x é menor ou igual que B. Bom, e pode aparecer os dois abertos também, aberto no lado e aberto no outro, com extremidades no aberto em mais e menos infinito, né? Por exemplo, o i pode ser também aberto no A, aberto em mais infinito, ou aberto em menos infinito e aberto em B. Bom, pode aparecer esse tipo de intervalo também, né? Você tem um número maior que A indo para a direita e um número menor que B vindo da esquerda, né? E pode acontecer o último intervalo, 6, 7 e 8, que é quando o I é aberto em menos infinito e aberto em mais infinito. Tudo tranquilo até aí? Pessoal? Edjane, tranquilo? Tranquilo, pessoal. Pronto. Nesse último intervalo, que é o intervalo de menos infinito, aberto em menos infinito e aberto em mais infinito, ele é um subconjunto de R, né? Então, que conjunto é esse aqui? Aberto em menos infinito e aberto em mais infinito. Que conjunto seria esse? Quem diz? Jailson? Jailson está participando? Bom. É o conjunto da reta real? Perfeitamente. Isso aqui é tudo a reta, né? Ou seja, os números reais eu posso denotar por um intervalo aberto em menos infinito até aberto em mais infinito. Então, esse I ele pode ser o próprio conjunto R, né? Então, ele pode ser um subconjunto menor do que R, que são os intervalos de 1 a 7, é um subconjunto de R, né? E no último, ele pode ser todo o conjunto R. Então, esses são os intervalos que aparecem naturalmente no ensino básico e também aqui na nossa disciplina análise real. Pronto, então, só como exemplo, a gente pode ver assim, por exemplo, I igual a fechado no 1 e fechado no 3, tem esse conjunto que está me dizendo que é o conjunto dos x reais, tais que x é maior ou igual que 1, menor ou igual que 3. Então, eu represento em notação de conjunto, né? Que é esse conjunto aqui, o conjunto dos x reais maior ou igual que 1, menor ou igual que 3, como um intervalo fechado aqui em 1 e 3. Então, quando eu falo nesse conjunto, eu estou falando nesse intervalo. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Pronto, então esses são os intervalos que nós vamos trabalhar em análise real, esses 8 intervalos, né? Que
que pode aparecer naturalmente em um probleminha para a gente resolver em relação a intervalos. Tá bom? Bom dia. Desculpe, professor, é que eu tive um problema aqui em casa na internet, eu já entrei atrasado. Teria só como explanar um pouquinho mais, para dar um entendimento, por favor? Se possível, se não, tudo bem. Não, pode repetir, Jailson, que cortou agora, cortou. É que eu tive um probleminha, eu já entrei atrasado na aula, entendeu? Eu só queria, assim, uma explanação um pouquinho do que o senhor falou aí. Ah, Só certo. para mim ter uma... Só isso. Obrigado. Eu vou falar aqui o início da aula, tá bom? Bom, primeiramente nós vamos tratar dos intervalos na reta. Então, o que é um intervalo na reta? O intervalo da reta é um conjunto, é um subconjunto I que sempre vai estar contido em R. Então, esse I, ele é sempre um subconjunto dos números reais. Esse subconjunto, eles são representados por intervalos na reta, e a notação que nós vamos usar é ou parênteses ou colchetes. Por exemplo, parênteses significa que o intervalo é aberto, e colchete significa que o intervalo é fechado. Então, por exemplo, se eu tenho um intervalo que começa em A e termina em B, mas ele é aberto, eu estou dizendo que esse subconjunto I, que é um intervalo da reta, ele é o conjunto dos números reais, que é maior do que A, está aqui na segunda, está aqui na segunda, o conjunto I, que é um subconjunto de R, denotado por parênteses à esquerda, à direita, né? Parênteses à esquerda e parênteses à direita, isso está significando que o conjunto ou o intervalo, ele é aberto. Em que sentido? No sentido que os elementos que moram nesse conjunto, ele tem que ser maior do que A e menor do que B, ou seja, o A e o B, que são extremidades, eles não pertencem ao conjunto. Então, por exemplo, vou botar aqui só um exemplo. Se eu pegar o I igual a 1, 3, então eu estou dizendo que os elementos desse conjunto é o conjunto aberto em 1 e aberto em 3, de modo que x tem que ser maior que 1 e x tem que ser menor que 3. Então, ele denota um intervalo aberto. Se ele for representado por 2 colchetes, aí eu estou dizendo que o intervalo é fechado. E se ele for fechado, aí o A e o B, eles pertencem ao conjunto. Ele pode ser da forma x maior ou igual que A e menor ou igual que B. Então, 1 e 3 já entra nesse conjunto aqui. Ele está fechado à esquerda e fechado à direita. Nesse outro exemplo, ele é aberto, significando dizer que o A e o B não pertencem ao conjunto. Então, tem que ser os números reais maior que 1 e menor que 3. Já no terceiro exemplo, o intervalo está fechado em A e aberto em B. Isso significa dizer que o x pode ser maior ou igual que A e menor que B. Então, o A pertence ao conjunto, mas o B não pertence. Ele tem que ser estritamente menor que B. O mesmo ocorre quando ele é aberto em A e fechado em B. Significa que o x tem que ser maior que A, ou seja, A não está no conjunto, mas ele pode ser B porque ele é menor ou igual que B. No quinto intervalo, que é o intervalo da forma fechado em A e aberto em mais infinito, significa que eu estou pegando todos os números maior ou igual que A à direita de A, né? Direita de A. Aqui, no sétimo tipo de intervalo, aberto em menos infinito e fechado no B, significa dizer que eu estou pegando os números reais menor ou igual que B. Ou seja, estou pegando todo mundo à esquerda de B e até chegar no próprio B, porque ele está fechado. Bom, mas pode acontecer também que eles pode ser aberto no A, aberto em mais infinito, aberto no B e aberto em menos infinito. Significa dizer que estou pegando todos os números maiores do que A, estritamente maior que A à direita,
estritamente menor que B à esquerda. E o último intervalo é de respeito ao próprio número, o próprio conjunto dos números reais, que é o intervalo aberto e menos infinito e mais infinito. Eu estou dizendo que o elemento que mora nesse conjunto é um número real. Esse intervalo representa os números reais. Aí eu dei um exemplo aqui do primeiro intervalo, né? Fechado no 1 e fechado no 3, esse intervalo simboliza esse conjunto. X maior ou igual que 1, menor ou igual que 3. Bom, é claro que nós podemos representar cada um deles também na reta. Então, por exemplo, se eu pego o conjunto I igual a 2, 5 e quero representar ele na reta, então, como ele tem colchete à esquerda e colchete à direita, então esse intervalo está significando que ele é fechado no extremo 2 e fechado no extremo 5. E eu pego todos os elementos que estão entre eles dois. Então, eu vou representar, que a gente representa, né? Bolinha fechada, bolinha fechada. Aí a gente representa aqui 2 e 5. Então, esse intervalo representado por círculos fechados, né? Ele representa o intervalo I. Fechado no 2, fechado no 5. Ou seja, os elementos, eles moram nesse intervalo aqui, entre 2 e 5. Bom, se eu fosse representar ele aberto, aí a gente, de maneira comum lá no ensino básico, a gente abre no 2 e abre no 5. E aí a gente não pinta as bolinhas, né? Então, esse intervalo aqui está representando aberto no 2 e aberto no 5, sem estar pintado, né? Sem estar totalmente preenchido. E aí o intervalo agora também continua entre 2 e 5, mas excluindo o ponto 2, excluindo o ponto 5, porque o intervalo está aberto. Então, podemos representar também os intervalos da reta por meio de conjunto e por meio de pontos na reta, né? Pontos na reta. Onde esses pontos vão representar as extremidades do intervalo. Caso estejam, vai ser pintado de preto. Caso não estejam, não vai ser pintado. Então, podemos representar também assim os intervalos da reta. Tranquilo até aí para vocês? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Ótimo. Então, passamos para frente, né? Passamos para frente. Positivo. Positivo e operante. É isso? Bom, vamos falar sobre valor absoluto, né? Valor absoluto. Absoluto em R. Também é importante a gente entender o módulo, né? Valor absoluto, que a gente chama também de módulo, né? Então, por exemplo, eu pego o conjunto R e pego um X real em R. Bom, aí nós definimos o valor absoluto, que é chamado módulo de X, né? Esse símbolo aqui, chamado módulo de X, né? Módulo de X, ou valor absoluto de X, né? Valor absoluto de X. Bom, então, esse símbolo, ele denota um módulo do número ou o valor absoluto do número, né? Do número X real que eu estou tomando. Bom, e a gente define módulo de X, né? Como sendo assim, ó. Ele é X, se X é maior que zero. É zero se ele for zero. E é menos X se X for menor que zero. Então, essa é uma maneira de
Essa é uma maneira de definir módulo de x. Então, módulo de x vai ser x, se x for positivo. Vai ser zero se ele for zero. Ou seja, módulo de zero é zero. E é menos x se esse x for menor que zero. Bom, mas a gente pode também definir assim, ó. X, se x for maior ou igual que zero, se eu não quero colocar o zero aqui entre x e menos x, e menos x, se x for menor que zero. Bom, posso definir assim também, ó. Módulo de x vai ser o próprio x, se x for positivo ou zero. E é menos x, se x for negativo. Mas também eu posso definir assim, ó. X, se x for positivo, ou menos x, se x for menor ou igual que zero. Qualquer uma dessas três definições para módulo está correto a gente definir. Tá certo? Então, observe que com essa definição, o valor absoluto de um número real, ele sempre vai ser positivo. Sempre vai ser positivo. Por quê? Porque ele vai ser sempre positivo. Observa. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Tome x igual a menos 2. Pertence aos reais. Bom, aí eu quero calcular o módulo de menos 2. E aí, por definição, um módulo de menos 2, aí menos 2 é menor que zero. Menos 2 é menor que zero. Então, como menos 2 é menor que zero, então o módulo menos 2 vai ser menos ele. Então, vai ficar menos 2. Vai ser menos o próprio número. Aí, menos com menos mais dá 2. Ó. Então, módulo de menos 2 tem que ser 2. Vai ser sempre 2. Bom, e de maneira análoga, módulo de 2, agora 2 é maior que zero, 2 é maior que zero, e quando ele é maior que zero, ele é o próprio número. Então, módulo de 2 é 2. Então, observe que módulo de menos 2 é 2, módulo de 2 é 2, ou seja, o valor absoluto de um número real diferente de zero sempre é positivo. E ele só é zero, ou seja, módulo de zero só é zero se ele for zero. Aí não tem para onde correr. Então, qual é a ideia do valor absoluto? A ideia do valor absoluto é que o módulo de um número não nulo, independente do seu sinal, ele sempre é positivo. Só um instante aqui para eu pegar. Tá aqui. O carregador. Então, percebemos que toda vez que eu tiro o módulo de um certo número real, toda vez que eu tomo o módulo de um número real, toda vez que eu tomo o módulo de um número real, esse número real ele vai ser sempre maior ou igual que zero. Pode perguntar, Hinaldo. Professor, pelo que eu estou percebendo aqui, até agora, pelo que o senhor explicou, está muito ligado à distância, né? Isso. Por exemplo, se eu tenho zero, se colocar de um lado positivo ou do lado negativo, a distância vai ser a mesma. A distância vai ser a mesma. Não é isso? Obrigado. Isso. Então, então deixa eu pegar a sua ideia aqui e colocar na reta, né? Você começa aqui na origem, né? E à medida que você vai andando para a direita ou para a esquerda, então
eu estou vendo esse módulo como a distância da origem a esse ponto. Então, daqui para cá é 3, daqui para cá também é 3. Ou seja, o módulo da distância é o módulo entre a origem e o outro ponto, né? Se você pegar a origem como 1 e 3, aí nós vamos ver também a distância de 1 e 3 vai ser 2, né? Então tem a ver muito com o comprimento do intervalo, a distância entre a origem e o ponto, né? Em questão. Ok? No caso, assim, pegando o intervalo de origem no 0 e no 3, né? Eu quero saber essa distância, o comprimento desse intervalo, como também eu posso pegar aqui também. Então, está intimamente ligado à distância entre dois pontos, né? Certo? Muito bem. Então, o módulo de um número real sempre vai ser maior ou igual a zero. Bom, tem uma outra definição que é bem interessante. Uma outra definição de módulo é bem interessante, que não usa essa definição aqui, x, se x é maior que zero, e menos x, se x é menor ou igual que zero, ela é de maneira similar, é equivalente. Na verdade, é uma maneira equivalente de ver o módulo de um número. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, pego um número real, e aí você define o módulo do número real como sendo assim, ó. Pode ser também visto assim, ó. É o máximo entre x e menos x. Então, você pode ver a definição de módulo também como esse conjunto aí, ó. O módulo de x é o máximo entre o conjunto formado por x e menos x. É uma definição equivalente de ver módulo de um número real. Então, por exemplo, se eu coloco zero, se eu coloco aqui o módulo de zero, eu quero computar o máximo entre 0 e menos 0. Então, quem é o máximo entre 0 e menos 0? Quem seria? Zero. Zero. 0 é 0 e menos 0 também é 0. Então, o máximo entre 0 e menos 0 é o próprio 0. Então, o módulo de 0, de fato, é 0. Bom, agora se eu pego assim, ó, módulo de menos 2. Aí eu vou fazer assim, ó, é o máximo entre menos 2 menos 2. Menos 2, vírgula, menos ele. Então, isso aqui vai me dar assim, ó, máximo entre menos 2, menos com menos dá mais, né? Mais 2. Então, quem é o máximo entre menos 2 e 2? Quem é o máximo? É o 2, né? É o 2. Então, módulo de menos 2 tem que ser de fato 2, ó. E se você for fazer por positivo, que é o módulo de 2, ó, ele é o máximo entre 2 e menos 2. Ó. Vai só trocar a ordem. E o máximo entre 2 e menos 2 tem que ser 2 também. Ó. Então, essa definição aqui, que é equivalente, ela não mostra que o módulo de um número real ou é zero ou é positivo. Então isso aqui está nos dizendo, ó, que o módulo de x é maior ou igual a zero também. Ou seja, não tem como você achar o valor absoluto de um número real, ele ser negativo. Não tem como. Ou ele é zero, ou ele é o próprio zero, ou ele é maior do que zero. Então, sempre nós vamos ter essa definição para módulo. Tranquilo? Tranquilo, né? Professor. Pronto, muito bem. Então,
Então, o que nós podemos compreender daqui, né? Deixa eu abrir aqui espaço para nós. O que nós podemos compreender daqui, né? Podemos compreender o seguinte, que se o módulo de x é o máximo entre x e menos x, né? Certo? Ele é o máximo entre x e menos x. Então, nós vamos ter o seguinte. Então, isso está dizendo o seguinte. Então, vou escrever aqui para nós. Então, temos duas coisas. Módulo de x é maior ou igual que x. Certo? E módulo de x é maior ou igual que menos x. Ou o módulo vai ser igual a menos ele, ou maior que ele. Então, esse módulo, ele é sempre maior ou igual que esse, e sempre maior ou igual que esse. Menor não pode ser. Então, ou ele é o próprio, ou ele é maior. Então, nós vamos ter, dessas duas coisas aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou repetir esse, ó. Módulo de x é maior ou igual que x. E agora eu vou multiplicar aqui por menos 1. Quando eu multiplicar uma desigualdade por um número negativo, o que acontece? Lembra? Quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, o que acontece com a desigualdade? Muda o sinal, né? Muda o sinal, perfeitamente. Muda de sentido ou muda de sinal também. Então, isso aqui nós vamos ter o seguinte. Módulo de x vezes menos 1 vai dar menos módulo de x. Maior ou igual, muda de sentido. Fica menor ou igual. E menos x vezes menos 1 vai dar x. Então, nós vamos ter isso, ó. Se o módulo de x é o máximo entre x e menos x, então nós vamos ter duas coisas. O módulo desse número é maior ou igual que x, ou o módulo desse número é maior ou igual que menos x. Mas aí eu multiplicando essa segunda por menos 1, nós vamos ter módulo de x maior ou igual que x e menos módulo de x menor ou igual que x. Então, juntando essas duas desigualdades, aqui, ó, eu vou ter menos módulo de x menor ou igual que x, que é essa daqui, e por outro lado, x, essa desigualdade está nos informando também que x é menor ou igual que módulo. Então, x é menor ou igual que módulo de x. Ou seja, o que nós estamos dizendo com isso? Que o número real x, ele está entre menos módulo dele e entre módulo dele. Ou seja, o número real x está no intervalo fechado entre menos módulo e módulo. Vamos pegar um exemplo para ver se a gente consegue entender essa desigualdade. Por exemplo, pegue o exemplo, pegue x igual a 3, né? Então, observe que 3 é maior ou igual que menos módulo de 3 e menor ou igual que módulo de 3. Bom, menos módulo de 3, como 3 é positivo, né? Então, menos módulo de 3 vai ficar menos 3, menor ou igual que 3, menor ou igual, módulo de 3, 3. Essa desigualdade é verdadeira? O que vocês acham? Sim ou não? Essa desigualdade. Sim, né? É verdadeiro. Verdadeira, porque 3 é maior que menos 3, né? Mas, por outro lado, 3 é igual a 3. Então, essa desigualdade é verdadeira. Então, o número real está sempre entre menos módulo dele e o próprio módulo dele. Vamos pegar um negativo para a gente ver o que acontece. X igual a menos 2, né? Certo? E vai ficar a mesma coisa, ó. Vai ficar menos módulo de menos 2, menor ou igual que menos 2, menor ou igual que módulo de menos 2.
Bom, módulo de menos 2, a gente sabe que é 2, porque o módulo sempre é um número positivo. Se for diferente de 0, vai ser ele positivo. Então, vai ficar menos, módulo de menos 2 vai dar 2, menor ou igual que menos 2, menor ou igual, módulo de menos 2, 2. Então, observe que também essa desigualdade é verdadeira. Por quê? Porque menos 2 é igual a menos 2, né? Satisfaz a igualdade, mas, por outro lado, é menor que 2, que satisfaz também a desigualdade do lado direito. Então, essa desigualdade sempre é verdadeira, para todo x real, qualquer que seja o número real. Sempre é verdadeira. Tudo bem até aí? Joinha? Sim. Joinha. Joinha. Muito bem. Bom, então aprendemos uma nova desigualdade, né? Com módulo, né? Aprendemos duas novas, né? Na verdade, aprendemos duas novas. Aprendemos que... Vou voltar aqui. Aprendemos essa nova definição de módulo, ou valor absoluto, né? O módulo é sempre o máximo entre x e menos x. E aprendemos também essa nova desigualdade aqui. Só um instante. O x, o número real, está sempre entre o menos módulo dele e o módulo dele. Inaldo, pode falar, meu amigo? Professor, eu acredito que vai ficar bem mais claro quando o senhor postar o vídeo com alguns exemplos. Isso. Vai ficar bem Eu vou postar o vídeo, tá bom? Não se preocupe não, que ainda hoje eu coloco lá no grupo o link do Google Drive, tá bom? Mas vamos seguindo, tá bom, Inaldo? Vamos seguindo. Obrigado, professor. Bom, agora vamos pegar e olhar o seguinte fato, certo? Seguinte fato. Eu vou chamar de uma proposição, ou um teorema. Pode ser proposição, teorema. Proposição é um teorema que precisa de uma demonstração. Certo? Bom, essa proposição ele diz a respeito também dos números reais. Então, eu vou botar assim, ó. Considere botar assim, A e X pertencente aos reais. Certo? Um número arbitrário A e X, tá bom? Então, nós temos o seguinte resultado. Então, 2 pontos. Se X é maior ou igual que menos A e menor ou igual que A, então X é menor ou igual que A e menos X é menor ou igual que A. Bom, se X está... Isso está dizendo na reta, se a gente olhar isso aqui na reta, o X está entre menos A e o A. Ou seja, X está limitado pelo extremo menos A e pelo extremo A. Se isso ocorrer, então eu garanto, a proposição garante que X, o A está à direita de X, o A, esse Azinho aqui, ó, está à direita do X, ele é menor ou igual que A. Bom, mas se o menos A estiver à esquerda do X, aí o menos X é menor ou igual que A. Por quê? Porque eu vou multiplicar por menos 1, como eu fiz anteriormente, vou multiplicar por menos 1, e a gente sabe que quando eu multiplico um número por menos 1, a desigualdade inverte de sentido e os números invertem de sinal. Então, por exemplo,
aqui está dizendo que x é menor ou igual que a. Então, essa primeira aqui é tranquilo. Essa daqui sempre vale. X é menor ou igual que a. Por quê? Porque como a está à direita, todo número à direita do x, ou esse x é menor do que ele, ou é igual. Como o intervalo está fechado, então ele é no máximo o a, né? Então, x é sempre menor ou igual que a. Então, essa desigualdade sai daqui, ó. Sai dessa parte aqui, ó. Agora, a outra, que é menos x menor ou igual que a, vai sair dessa outra multiplicando por menos 1. Veja aqui, ó. Vou botar assim, ó, prova. Bom, note que x é menor ou igual que a pela desigualdade. Pela desigualdade, x menor ou igual, menos a menor ou igual que x, menor ou igual que a. Então, x sempre é menor ou igual que a por causa da desigualdade já pronta. Essa parte aqui. Bom, falta provar que o menos x é menor ou igual que a também. Bom, mas isso aqui, eu pego essa outra parte da desigualdade, que é essa daqui, ó. Eu pego essa outra parte da desigualdade, trago para cá, né? Faz assim, ó. Como menos a é menor ou igual que x, eu vou multiplicar por menos 1. Então, temos... Olha o que vai acontecer quando eu multiplicar por menos 1. Vou pegar menos a menor ou igual que x, vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, aí menos a vezes menos 1, menos com menos mais, vai dar a. Tá? Menor ou igual vira maior ou igual. Quando eu multiplico por um número negativo, o número troca de sinal e a desigualdade inverte de sentido. Então, o que é negativo vira positivo, o que é menor ou igual vira maior ou igual. E x vezes menos 1 dá menos x. Então, essa desigualdade está dizendo que A é maior ou igual que menos x, que é a mesma coisa, né? Que é menos x menor ou igual que A. Se A é maior ou igual que menos x é menor ou igual que A. Professor, só a título de constatação, o negativo sempre vai ser menor que o positivo, não é isso? Isso. Em termos leigos. Isso. Bom, depende do A aqui, né? Tá certo? Por exemplo, então o que é que essa desigualdade está nos mostrando? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ctrl menos. Consigo aqui no... O que é que essa desigualdade está nos informando? Essa desigualdade aqui está nos informando. Está informando que o x que está entre menos a e a, né? O x que está entre menos a e a, que é esse desenhozinho aqui que eu fiz na reta, essa desigualdade está nos mostrando que o x sempre é menor ou igual que esse número real a, e o simétrico de x, que é menos x, também é menor ou igual que esse a, que vira positivo quando eu multiplico menos a por menos 1. Ou seja, o número real é sempre menor ou igual que ele, e o seu simétrico também é sempre menor ou igual que ele. Exemplo, vamos botar um exemplozinho aqui para a gente entender. Coloca assim, ó, x é maior ou igual que menos 2, menor ou igual que 2. É o exemplo da desigualdade. Bom, então já garanto uma coisa aqui para nós, né? Esse número real que está entre menos 2 e 2, ele é sempre menor ou igual que 2, e o menos ele também é menor ou igual que 2. Porque se x é maior ou igual que menos 2,
menos x é menor ou igual que 2. Ou seja, essa desigualdade está afirmando que qualquer número entre um número real e seu simétrico, ele é menor ou igual que 2, e o seu simétrico também é menor ou igual que 2. que é, Então, Bigode? por exemplo, pega um número entre menos 2 e 2. Pega 1,5. Que é um número real, né? Pega x igual a 1,5. Bom, então 1,5 é sempre menor ou igual que 2. E menos 1,5, 1,5 é sempre menor ou igual que 2. E menos 1,5 também. Então, toda vez que eu tiver essa desigualdade, x maior ou igual que menos a e menor ou igual que a, então eu garanto que x é menor ou igual que a, tá aqui, ó, e menos x também é menor ou igual que a. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, professor? Ótimo. Eu entendi aí essa logística aí. Essa logística é importante porque ela vai nos ajudar no próximo resultado. Essa logística aqui. Próximo resultado é esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa é a proposição, vou chamar proposição 1, certo? Proposição 1. Deixa eu mudar aqui. Proposição 1. Essa aqui vai nos ajudar a fazer a proposição 2. Proposição 2. Dados A real, A e X real. A e X pertencentes aos reais. Então, dado A e real, reais, né? Tais que, faltou aqui a hipótese, tais que x é maior ou igual que menos a, menor ou igual que a. Então, 2 pontos. Módulo de x é sempre menor ou igual que a. Olha que resultado interessante esse, viu? Ó, pega dois números reais, a e x, com a seguinte hipótese. O x está entre menos a e a, ou seja, o x está entre o número real e seu simétrico. Tá certo? Isso vale para desigualdades menor também. Se eu tirar a igualdade, continua valendo também, certo? Se o x for estritamente maior que menos a e estritamente menor que a, aí o módulo é estritamente menor que a. Mas se você botar igualdade, ou seja, se você fechar a bolinha, né, seu intervalo fechado, então a propriedade continua valendo. Então, dados A e X reais. O X está entre menos A e A, tá aqui, ó. O X está no meio e o menos A e A está aqui. Então, se ocorrer essa propriedade de X está entre menos A e A, então o módulo dele sempre vai ser menor ou igual que esse número. Como é que eu faço isso, né? Eu faço assim, ó. Como é que é a verificação dessa propriedade, né? Que a gente chama de prova ou demonstração. Bom, nós já sabemos, né? Como x é menor ou igual que menos a, maior ou igual que menos a e menor ou igual que a, né? Como essa desigualdade é válida, né? X é maior ou igual que menos a e menor ou igual que a, então a gente já sabe o seguinte, ó. A gente já sabe que, então, 2 pontos.
ser x menor ou igual que a, é a mesma coisa de a ser maior ou igual que x, concorda? Sim ou não? Sim. Sim, se x é menor ou igual que a, eu não posso dizer também que a é maior ou igual que x? Não posso dizer? Sim, eles são simétricos, né? São equivalentes, né? É. Então, aqui, ó, nessa parte da desigualdade, ó, x menor ou igual que a, eu não posso dizer que a é maior ou igual que x? Posso ou não posso? 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia, perfeitamente. Bom, mas por essa outra desigualdade aqui, né? Essa outra desigualdade aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Menos a menor ou igual que x. A gente sabe que menos x é menor ou igual que a também. Se menos a é menor ou igual que x, então menos x é menor ou igual que a. É ou não é? Sim ou não? Multiplicou? Não, multiplicou não. Multipliquei por menos 1. Ah, sim. Certo? Então, se menos a é menor ou igual que x, isso implica... Eu vou botar aqui o símbolo. Deixa eu apagar aqui. Se menos a é menor ou igual que x, que é essa parte da desigualdade, ó, que eu separei, se menos a é menor ou igual que x, implica, certo? Implica o quê? A é maior ou igual que menos x, né? Certo? Concorda? Sim, professor. Sim. professor. Porque eu multipliquei por menos 1, né? Menos 1. Mudando o sinal, muda o... Quando multiplica por menos 1, muda o sinal também, né? Muda o sinal também, né? A gente aprende isso lá no ensino básico. Então, se menos a é menor ou igual que x, então isso implica, multiplicando por menos 1, que a é maior ou igual que menos x. Agora, olha para essas duas desigualdades aqui. Ó. Essa daqui e essa daqui. Ó. Vou botar ela aqui, elas juntas aqui. Ó. O a é maior ou igual que x e o a é maior ou igual que menos x. Certo? Beleza? Certo. Vocês concordam que isso aqui é equivalente a módulo de A ser o máximo entre x e menos x? Concorda? Sim ou não? Ou fazer assim, é módulo de A não. Concorda não? Deixa eu apagar aqui. É módulo de A não. Vou inverter aqui. Vou pegar aqui o pincel vermelho. Módulo de x é o máximo entre A e menos A. E agora, concorda ou não? O que vocês acham? Eu concordo. Concorda? Sabe por quê? Ó? Porque essa desigualdade aqui é a mesma coisa que x menor ou igual que A. Concorda? Sim? E essa desigualdade aqui é menos x menor ou igual que A. Concorda? Sim ou não? Sim. Sim. Então eu tenho, ó, eu tenho, ó, x é menor ou igual que A e menos x é menor ou igual que A. Então eu estou dizendo que o x e menos x é no máximo o módulo desses dois números aqui. Ou ele positivo ou ele negativo. Então o módulo de x ele é o máximo entre A e menos A. E sempre vai dar positivo isso aqui, né? Dependendo do A. Então, eu estou dizendo aqui, então, em outras palavras, que se o módulo de x está entre A e menos A, então, em outras palavras, estou dizendo que o módulo de x é, no máximo, A. Menor ou igual que A.
ou ele é o próprio A, ou ele é menor do que A. E aí nós temos essa desigualdade. Sempre que menos A, sempre que x está entre menos A e A, sempre que x está entre menos A e A, deixa eu voltar aqui, sempre que x está entre o simétrico de número e esse próprio número, então isso significa dizer que o módulo desse número é sempre menor ou igual que A. Bom, então, em outras palavras, estou dizendo assim, no seguinte exemplo. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte, ó. Se módulo de x, melhor, se x é maior ou igual que menos 2 e menor ou igual que 2, eu estou dizendo que isso é equivalente a módulo de x ser menor ou igual que 2. Ou Ele seja... assume qualquer valor. Hã? Ele pode assumir qualquer valor, no caso, né? Você pode assumir qualquer valor, no caso, entre menos 2 e 2. Bem. E aí o módulo dele sempre vai estar limitado por 2. No máximo ele é 2. Então, por exemplo, me dê um número entre menos 2 e 2. 0, né? 0 está entre menos 2 e 2? Tá, não tá? Sim, sim. Então, o módulo de 0 é menor do que 2. Mas se eu pegar x igual a 2, x igual a 2 e está entre menos 2 e 2, tá? O módulo de 2 é igual a 2. Tá vendo? Então, se eu pegar x igual a menos 2, então módulo de menos 2 também é 2. Então, qualquer número x que está entre menos 2 e 2, o módulo dele sempre está limitado por 2, ou seja, sempre é menor ou igual que 2. Quando eu tenho uma desigualdade desse tipo aqui, ó, quando eu tenho uma desigualdade desse tipo aqui, eu estou dizendo que os números reais estão sendo limitados por 2. Ou seja, no máximo, ele tem que ser 2. Se ele não for 2, ele é estritamente menor. Então, quando o x está quando o número real está entre o simétrico de número e ele mesmo, o módulo desse número reais sempre está limitado pelo número positivo do extremo direito, que é o simétrico do extremo esquerdo. Ou seja, o módulo de x é menor ou igual que 2. Então, eu posso dizer o seguinte em uma só frase, certo? Posso dizer o seguinte em uma só frase. Ó. Observação. Dados A e X reais. Eu posso dizer assim, ó, são equivalentes. O que significa são equivalentes? E que tem a mesma propriedade, né? Que vale o mesmo resultado. Tá certo? Então, são equivalentes. Ó. São equivalentes. Se x é maior ou igual que menos A e menor ou igual que A, então é equivalente ao 2. X é menor ou igual que A e x é menor ou igual, multiplica por menos 1, né? Dá A é maior ou igual que x. Então, menos x é menor ou igual que A. Então é equivalente. Ó. Se x está entre menos A e A, então x é menor ou igual que A, e o simétrico de x também é menor ou igual que A. Então, isso implica nisso, ou isso é equivalente a isso. E também, 3. Se isso é equivalente a isso, então isso aqui é equivalente a módulo de x menor ou igual que A. Então, essas três coisas aqui são equivalentes. E outra coisa, é como se eu dissesse assim, ó, 1 implica 2, 2 implica 3, e 3 implica 1. Ou seja, esse implica nesse,
esse implica nesse, e esse implica nesse. Por quê? Porque essas equivalências, essas três desigualdades aqui, elas são equivalentes. Então, eu posso olhar para essa e para essa do mesmo jeito, como se fosse o mesmo resultado. E essa terceira, implicando na 1, não é difícil também de observar. Por exemplo, módulo de x menor ou igual que a. Bom, mas a gente sabe que módulo de x, ou ele é x, se x for maior ou igual que zero, né? Ou ele é menos x, xx é menor que zero. Então, eu troco. Bom, se x for positivo, então vai ficar x menor ou igual que a. Se x for positivo, aí eu troco o módulo de x por x. Vai ficar x menor ou igual que a. Se x for maior ou igual que zero. Bom, mas se ele não for maior ou igual que zero, ele só pode ser menor que zero. Bom, se ele for menor que zero, então menos x é menor ou igual que a. Se x for menor que zero. Então, essas duas estão aqui, ó. Essas duas, essa aqui do meio, ó. X menor ou igual que a e menos x menor ou igual que a. Bom, aí eu faço o processo inverso, ó. Multiplica essa segunda por menos 1. Multiplica essa segunda aqui por menos 1. Multiplico. Opa, vou botar o pontinho. Multiplico por menos 1. Quando eu multiplico menos 1, então menos x vira x, menor igual vira maior igual, e a vira menos a. Então vai ficar x maior ou igual que menos a, que é essa primeira aqui. Essa primeira aqui, ó. X maior ou igual que menos a, ou seja, menos a é menor ou igual que x. E a segunda está aqui. X é menor ou igual que a. Ou seja, todas essas três desigualdades, elas são equivalentes. Tanto faz eu olhar a primeira, a segunda ou a terceira. E aí a gente tem esse resultado importantíssimo. Por que esse resultado é importantíssimo? Porque vai nos ajudar a provar uma questãozinha lá da atividade, que é a desigualdade triangular. Que é o próximo resultado para a gente fechar aqui essa parte de intervalos. Então, vamos copiando aí, enquanto eu enuncio aqui a desigualdade triangular. Professor, rapidinho. Poderia voltar só naquele começo da proposição que está escrito em azul, logo no comecinho, acima disso aí? Na hora. Vai rolar o print. Aqui, ó. Se quiser que eu diminua mais aqui para aparecer mais coisa. Ô, professor, essa aula está sendo gravada, né? Oi? Essa aula está sendo gravada? Não, eu vou gravar hoje à noite e coloco no grupo, tá bom, Roselino? Ah, tá ok. Obrigado. Se preocupe, não. Vai estar no... Daqui para mais tarde, umas 8. Obrigado, professor. Oi? Obrigado. Beleza? Muito bem. Antes de enunciar a desigualdade triangular, certo? Que é uma desigualdade muito importante, que é aquela com respeito ao triângulo, né? Não sei se vocês... Com certeza vocês lembram, né? Por exemplo, se eu tenho um triângulo assim, ó. Se eu tenho um triângulo de lados... Deixa eu ver se ele faz o triângulo para mim. Faz.
Se eu tenho um triângulo de lados A, B e C, certo? A gente aprende lá no ensino básico uma coisa chamada desigualdade. Opa, é de Newton chegando aí. A gente aprende uma coisa chamada desigualdade triangular, né? Que é assim, ó. Se eu pego um dos lados, vamos supor A, e somo os outros dois, qual o sinal que aparece aqui? Igual, menor, menor igual ou maior igual? Menor igual. Menor igual, perfeitamente. Menor igual. Ou seja, o lado de um triângulo sempre é menor ou igual que a soma dos outros dois. Triângulo. Tranquilo? O mesmo ocorrendo para qualquer um, né? B é menor ou igual que A mais C, né? E C é menor ou igual que A mais B. Ocorre uma dessas três. Verdade ou mentira? Verdade, né? Em um triângulo, a soma de dois lados sempre é maior ou igual que o terceiro. Ok? Isso vale para triângulos lá na geometria plana, mas também vale para números reais. Que é também chamado de desigualdade triangular. Então, nós vamos ver daqui a pouco. Antes disso, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês. De uma desigualdade que pode ocorrer para a gente resolver probleminhas. Por exemplo, pegue A, X e B, números reais. Sejam A, B, X, números reais. Ponto. Se o módulo de X menos A é menor ou igual que B, então X é maior ou igual que A menos B e menor ou igual que A mais B. Olha que resultado fantástico. Olha que resultado fantástico. Eu pego três números reais, A, B e X. E tenho a seguinte hipótese, né? O módulo de X menos A menor ou igual que B. Então, toda vez que ocorrer isso, módulo de X menos A menor ou igual que B, então, essa propriedade garante que o valor de X está entre A menos B e A mais B. Isso seria a solução de uma desigualdade modular desse tipo. Ok. Como é que resolve isso? Usando a propriedade anterior das três equivalências que eu mostrei na estante. Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó. As três equivalências, ó. Se o módulo de X é menor ou igual que A, vale essa equivalência aqui, ó. Vale, se isso for verdade, isso também é verdade. Módulo de X menor ou igual que A, o X está entre menos A e A. Sempre. Então, vou usar esse resultado, tá? Para verificar essa propriedade. Vou fazer assim, ó. Olha como você explica essa propriedade, tá bom? Vou botar aqui, ó, prova. Sabemos que se o módulo de X... Vou usar assim, não. Vou botar assim, ó. Se o módulo de Y
é menor ou igual que um certo C, então eu garanto que o Y é menor ou igual que C e maior ou igual que menos C pela propriedade que nós vimos na estante, das equivalências. Toda vez que o módulo de um número é limitado por outro, que é C, né, módulo de Y menor ou igual que C, então esse Y que está aqui dentro do módulo, ele vai ficar na desigualdade entre menos C e C. Então, se isso for verdade, isso também é verdade. É uma das equivalências que nós vimos na estante. Aí, ó, observe que isso aqui está num parâmetro desse, ó. Observe, ó. Note que módulo de x menos a é menor ou igual que b. Então, observe que essa desigualdade está na mesma propriedade aqui em cima, ó. O y é x menos a. O y é x menos a. E o c é b. E aí a gente só vai trocar agora, ó. Eu vou trocar o y por x menos a e vou trocar o c por b aqui, ó. Então, observa, usando a propriedade, vou botar aqui, chamar de aqui P1. Usando a propriedade P1, temos, ó, módulo de x menos a menor ou igual que b, vai ficar assim, ó, x menos a é menor ou igual que b e maior ou igual que menos b. Ou seja, se o módulo de x menos a está limitado por b, então esse x menos a está entre menos b e b. Em outras palavras, como falou, não lembro quem falou, não sei se foi o Hinaldo, e está interligado com distância, né? Então, eu estou dizendo aí que a distância de x menos a, ela não passa de b, ela fica entre menos b e b. Não passa de b. Aí agora ficou fácil, porque agora, sabe o que eu vou fazer? Numa desigualdade, quando eu somo um número, qualquer que seja ele, essa desigualdade prevalece ou muda de sentido? O que vocês acham? Prevalece, né, professor? Prevalece, né? Prevalece, né? Como de um lado, de outro, né? Isso, perfeito, Anderival. Então, numa desigualdade, quando eu somo um número real qualquer, essa desigualdade prevalece. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui no cantinho para a gente perceber. X menor que 3, certo? Aí, se eu somar 2 de um lado e somar 2 do outro. Então, vai ficar x mais 2 menor que 5. A desigualdade prevalece. A desigualdade não muda de sentido se eu somar números reais. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu sei que se eu somar um número real a uma desigualdade, ela não muda de sentido, então eu vou somar o simétrico de menos a. Vou somar o simétrico de menos a em toda a desigualdade. Então, eu vou fazer assim, ó. Quem é o simétrico de menos a? A, né? Então, vai ficar assim, a menos b menor ou igual que x menos a mais a menor ou igual que a mais b. Bom, menos a mais a vai dar quanto? Menos a mais a vai dar quanto? A número real. Zero. Perfeitamente. O número real somado com seu simétrico sempre dá zero. X mais zero vai dar quanto? X mais zero. X. Então vai ficar A menos B menor ou igual que X, menor ou igual que A mais B. Ó. Olha, aconteceu a propriedade. Ó. Aconteceu a propriedade. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aconteceu a propriedade. Tá aqui, ó.
Depois volta para o enunciado, professor, fazer um print. Volta. Aí. Deixa eu diminuir aqui, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Aqui. Pronto. E vou ocultar isso aqui. Então, a propriedade diz o seguinte, ó. Se módulo de x menos a é menor ou igual que b, então x está entre a menos b e a mais b. Sempre. Vamos ter isso aqui. Ô, professor, Fala, Rosenildo. o que o senhor fez aí foi só isso, né? Só pegou o A, Isso jogou para mesmo. outro lado da igualdade do lado esquerdo, se ele está negativo, passou positivo, não é isso? Isso, perfeitamente. O que E eu fiz o foi outro, do lado direito, passou para o lado positivo, não isso. é isso? Na Ok. verdade, é o que eu fiz Aí o mesmo. X ficou sozinho. É isso justamente, ó. Eu peguei o menos A que estava x menos A, aí peguei menos A, joguei para o lado direito mais A e joguei para o lado esquerdo também mais A, que ele muda de sinal quando eu troco ele de desigualdade. Não é verdade? Ok? Sim, ok. Então ficou menos A passando para o lado esquerdo, vai ficar A menos B, e menos A passando para o lado direito, vai ficar A mais B. E no meio fica só X. Então, a propriedade é verdadeira para todo A, B e X. Ok, Alisson? Vou colocar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente ir para a desigualdade triangular e definir sequências. Por exemplo, se alguém pedisse para nós resolver essa desigualdade, ó. Resolva em R a seguinte desigualdade. Seguinte desigualdade. E está lá assim, ó, módulo de x menos 3. Vou botar melhor assim. Como pode ser qualquer coisa, né? Eu vou botar assim, ó. Módulo de 2x menos 3 menor que, botar aqui 5. Vamos pensar que você está diante de um você está diante de uma desigualdade desse tipo aqui, ó. Opa, que era régua, não. Borracha. Por exemplo, resolver em R é dizer para que valores de x, né, resolve em R a seguinte desigualdade. Então, quais são os valores de x, tal que módulo de 2x menos 3 é menor que 5. Bota menor igual, para ficar igual à propriedade, né? Então, nós estamos diante dessa desigualdade, que é chamada desigualdade modular. Módulo de 2x menos 3 menor ou igual que 5. Usando essa propriedade, fica mais fácil do que usar a definição de módulo para resolver esse problema. Porque aí você vai ter que trabalhar com duas desigualdades. Mas com essa propriedade, você só trabalha com ela. Então, por exemplo, ó, módulo 2x menos 3 menor ou igual que 5, aí usa o resultado. E se o módulo de um número é menor ou igual que b, esse número está entre o simétrico e ele. Então, vai ficar assim, ó, usando essa propriedade aqui, ó, vou botar assim, ó, usando que
virou menos 3. Então, usando a propriedade, vai ficar assim, ó, 2x é menor ou igual que 5 mais 3, maior ou igual que 3 menos 5. 3 mais, entendeu? 3 menos 5, né? Que vai ficar entre 5 e menos 5, né? Então, vai ficar assim, ó, 2x é menor ou igual que 5 mais 3, maior ou igual que 3 menos 5. Bom, e agora, fazendo a continha, 3 menos 5 dá 2, menor ou igual que 2x, menor ou igual 5 mais 3, 8. Bom, chegamos nessa desigualdade. 2 é menor ou igual que 2x, menor ou igual que 8. O que eu posso fazer agora? Eu quero x. O que eu posso fazer Dividir tudo por 2. Ambos os lados. Isso, dividir tudo por 2. Ou seja, somar, multiplicar, que é multiplicar por 1/2, né? Que é a mesma coisa que dividir por 1/2, por 2, certo? Fala, Ediano. Professor, 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2, perfeito, menos 2. Então, 3 menos 5 menos 2, menor ou igual que 2x, menor ou igual que 5 mais 3, que dá 8. Como eu quero o valor de x e está 2x, então eu divido tudo por 2. Ou então multiplico por 1/2, que é a mesma coisa. E multiplicar por um número positivo não altera o sentido da desigualdade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar por 1/2. Número positivo. Se eu multiplicar por um número positivo, a desigualdade não muda de sentido. Então, quando eu fizer menos 2 vezes 1/2, vai dar menos 1. 2x vezes 1/2 dá x. E 8 vezes 1/2 dá 4. Então, está aqui a solução, ó. 2x menos 3 é menor ou igual que 5, para x maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 4. Então, a solução você pode dizer assim, ó, é o conjunto dos x reais, tais que x é menor ou igual que 4, maior ou igual que menos 1. Ou então, em forma de intervalo. S é um intervalo fechado no menos 1, fechado no 4. Então, está aqui a solução. A solução dessa desigualdade aqui, ela está entre menos 1 e 4. Vamos ver se é verdade. Vou pegar x igual a menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 3, menos 5. Módulo de menos 5 é 5. Então, fica verdadeiro para x igual a menos 1. Para x igual a 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. 5 é igual a 5. Então, também vale. Então, vale a igualdade quando é igual aos extremos. Quando x é igual aos extremos. Menos 1 e 4. E vai ser menor qualquer número que eu pegar entre menos 1 e 4. Por exemplo, um número entre menos 1 e 4 é 0. 0 é maior que menos 1 e menor que 4. 2 vezes 0, 0, sobra menos 3. O módulo de menos 3 é 3, que é menor que 5. Então, todas as soluções estão nesse intervalo. Joinha? Joinha. Quer que eu faça outro exemplo? Com certeza. Então, vamos fazer outro exemplo, com certeza. Vamos fixar melhor nosso aprendizado. Outro exemplo. Coloca assim, ó, módulo de x menos 2 sobre 5 menor ou igual, sei lá, bota aí, diz aí um número aí. Não diga muito grande, não. 8. 4. 8. 8. Já disseram 8, vai ser 8. Então, vamos lá. Eu quero saber quem é x real que satisfaz essa desigualdade.
quem é x real que satisfaz a desigualdade. Desigualdade. Bom, quero saber quem são os números reais que satisfazem essa desigualdade. Se é que existe. Aí nós vamos ver se existe. Se existir, a gente diz. É esse conjunto. Se não existir, o conjunto é vazio. Beleza? Ok? Ok. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro, nós vamos usar essa propriedade. Módulo de A é menor ou igual que B, se A está entre B e menos B. Módulo de A menor ou igual que B, A está entre B e menos B. Então, vai ficar assim, ó. Usando essa propriedade aqui, vai ficar assim, ó. X menos 2 sobre 5 é menor ou igual que 8, maior ou igual que menos 8. Concorda? Vocês concordam? Sim. Sim. Agora, como é que eu faço para tirar esse 5 do denominador? O que eu faço? Multiplico ambos os lados. Multiplica ambos os lados por 5. Perfeitamente. Multiplica ambos os lados por 5. Multiplica por 5 toda a desigualdade. Multiplica a desigualdade todinha por 5. Então, vai ficar assim, ó. Menos 8 vezes 5, menos 40. Menor ou igual. Quando eu multiplicar 5 por essa fração, o 5 que está embaixo simplifica com esse 5. Sobra x menos 2. X menos 2. Menor ou igual. 8 vezes 5, 40. Então, multipliquei por 5, a desigualdade, essa desigualdade aqui é equivalente a essa. Essa desigualdade aqui é equivalente a essa, multiplicando por 5. E agora, para me deixar só o x no meio, o que eu faço? Soma 2 em ambos em toda a desigualdade. Em toda a desigualdade. Isso, então eu vou somar mais 2. Somar mais 2 é pegar o menos 2, trazer para cá positivo, e trazer para cá positivo. Concorda? Concorda? Sim, né? Então, vai ficar menos 40 mais 2, vai ficar assim, ó. 2 mais menos 40, menor ou igual x menos 2 mais 2, menor ou igual que 40 mais 2. Bom, 2 mais menos 40, dá quanto? Menos 38. Menos 38. Menor ou igual. Menos 2 mais 2, 0. Sobra x. Menor ou igual que 42. Então, vamos garantir, né? Vamos afirmar aqui. S é o conjunto dos x reais. Tal que x está entre menos 38 e 42. Fecha. Vamos ver se dá certo? Vamos pegar menos 38. Menos 38 menos 2 dá quanto? Menos 40. Menos 40. Dividido por 5, menos 8, né? Módulo de menos 8 é 8. Então, a desigualdade é verdadeira para menos 38. Se eu pegar o 42 menos 2, dá 40. Dividido por 5 também dá 8. Módulo de 8 é 8. Então, vale também. Agora, se eu pegar um número entre menos 38 e 42, a desigualdade vai ficar estritamente menor. Vamos pegar um que satisfaça. Vamos supor.
Eu vou pegar o 32. O 32 está entre... O 32 pertence a S? Deixa eu perguntar a vocês. 32 pertence a S? Sim ou não? Sim. Sim, 32 é maior que menos 38 e menor que 42. Então, esse 32 serve para mim. Então, 32 menos 2 dá quanto? 30. 30. Por 5? Por 5 dá quanto? 6. 6. 6 é menor que 8? Sim ou não? 6. Então, 32 serve também, né? Então, Sim. qualquer número que esteja entre menos 38 e 42 real é solução da desigualdade. Cadê? É solução da desigualdade. Deixa eu apagar aqui. Para não acontecer pensamentos errados, né? Então, qualquer número que está entre menos 38 e 42 satisfaz essa desigualdade aqui do módulo ser menor ou igual que 8. Ficou claro aí para vocês, amigos? Ficou, professor? Ok, pessoal. Ajusta a imagem da questão, por favor. Para fazer o foto print, agora. eu vou fazer na videoaula tudo de novo para Ô, vocês. professor, não teria como mandar essas anotações para a gente aí, nem lá na plataforma? Tem, sim, com certeza. Eu agradeço, porque realmente, assim, se eu for prestar atenção, copiar e olhar, já perdeu tudo. Eu mando em PDF para vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Pronto, PDF é show de bola, professor. Isso, vou mandar em PDF essas anotações, tá bom? Falando Professor, mandando em PDF, eu acho que já até anula o envio do vídeo, mas acrescenta, porque né? tá tudo detalhado, né? Professor, a gente tá dando joinha aqui de lado aqui, ó, pela aula. Quem? Quem foi que pediu aqui um exemplo de novo? Não vi aqui, não. Apareceu o nome, mas depois desapareceu. Pediu um outro Tem um exemplo. terceiro exemplo, professor? Tem um terceiro exemplo, ainda nós temos 9 minutos aí, tá legal. Não, deixa eu provar a desigualdade triangular que eu dou outro exemplo, tá bom? Deixa eu puxar aqui o... Cadê? Só um instante aí, viu, pessoal? Eu quero finalizar essa aula com a desigualdade triangular, que é a cor mais linda do mundo. Vocês precisam ver isso. Vou pegar aqui. Eu vou fechar a aula com isso aqui e depois dou um exemplo bem rapidinho. Deixa eu copiar mais bonitinho, né? Desigualdade triangular. Essa é a famosa, desigualdade triangular. Deixa eu enunciar ela aqui, Deixa eu enunciar ela aqui. A famosa desigualdade triangular. Vamos lá. Então, dados, vou botar assim, ó. Dados XY reais, certo? Dado 2 números reais, pertencente a R. Então, temos o seguinte. Então, módulo de x menos y mais y. Poxa. Módulo de x mais y sempre é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Qualquer que seja o número real. Qualquer que seja o número real, módulo de x mais y é menor ou igual que módulo de x mais módulo de y. Seja qual for o número real, somado
ele satisfaz essa desigualdade. O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Como é que é a prova disso? Não é difícil, não, a prova disso, não. E é tranquilo para a gente entender. A gente vai usar aquela propriedade lá, que o número real está sempre entre o simétrico do módulo e o módulo. Lembra? Por exemplo, ó, se x é real, temos o seguinte, ó, x é maior ou igual e menos módulo de x, menor ou igual que módulo de x. Aquela propriedade lá, né, que diz assim, ó, se eu tenho um número real, ele está sempre entre o menos módulo dele e o módulo dele. E o mesmo ocorre para y. Na verdade, eu vou botar aqui os dois, certo? Vale para os dois. Deixa eu pegar aqui a borracha. Botar XY aqui. Se XY são reais, temos essas duas propriedades. Ó. X está entre menos módulo e módulo, e o Y também está entre menos módulo. Menos módulo de Y e o módulo de Y. Sempre acontece isso pelas equivalências que a gente viu. Se eu tenho dois números reais, esse número real está sempre entre o menos módulo e o módulo dele. Ok? Ok. E aí eu vou somar essas desigualdades aqui, ó. Vou somar de um lado, vou somar do outro e vou somar aqui no meio. E a gente sabe que quando a gente soma, a desigualdade não muda de sentido, não é verdade? Sim ou não? Perfeito. Perfeito. Então, quando eu somar aqui membro a membro a desigualdade, vai ficar assim, ó. Menos módulo de x com menos módulo de y. Vai ficar menos módulo de x menos módulo de y. Menor ou igual x mais y, x mais y. Menor ou igual módulo de x mais módulo de y, dá módulo de x mais módulo de y. Agora, nessa primeira aqui, eu posso botar o menos em evidência? Posso ou não? Posso botar o sinal de menos em evidência? Sim ou não? Sim. Sim. Então, eu posso agora botar menos módulo x, menos módulo y, posso botar o menos em evidência, vai ficar assim, ó. Módulo de x mais módulo de y. Concorda? Concorda? Sim. Sim. E aqui eu vou repetir todos os outros. Módulo de x mais módulo de y. Mais módulo de y. Olha o que está acontecendo. Ó, vou chamar isso aqui de A. Vou chamar assim. Vou chamar isso aqui de A. E se eu chamei isso aqui dentro de A, isso aqui também é A. Não é verdade? E vou chamar isso aqui... Então, professor, esse A vai ser menos A no caso, né? E vou chamar isso aqui de X grande, certo? X grande não, vou chamar de A maiúsculo. Então vai ficar assim, ó. Menos A, menor ou igual que A, menor ou igual que A. Lembra que propriedade é essa? Quando um número real A grande está entre o simétrico de menos A e A. Lembra que propriedade é essa? Essa propriedade aqui é módulo de A menor ou igual que A. Concorda? Pelo que nós vimos anteriormente? Sim. Se um número está entre o módulo dele e ele, então esse número, o módulo desse número é menor ou igual que o A. Então agora é só trocar agora. Então vou usar esse resultado. Quem é A? X mais Y, né? Quem é A? X mais Y. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Módulo de x mais y é menor ou igual que A. Quem é A? Módulo de x, módulo de y.
E aí fica demonstrado a desigualdade triangular. Que essa desigualdade é importantíssima lá para a sequência. Módulo de x mais y, ou seja, o módulo da soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos. Qualquer que seja o número xy real. Ajustar o slide aí. Eu vou mandar em PDF. Mas se você quer fechar, tu tá aí, ó. Desigualdade triangular. Dado xy real, sempre vale isso. E a prova é simples, ó. Usa o número entre os módulos, soma as desigualdades e usa de novo o número entre os módulos. Ó. É módulo de A menor ou igual que A. Ou seja, sai direto das propriedades que a gente viu. Uma menina aí pediu um outro exemplo lá da desigualdade, né? Vamos fazer assim? Vou dar outro exemplo aqui para vocês. E porque o meu objetivo é sequência. Na sequência, eu vou fazer um vídeo de sequência e mando para vocês. Vou dar um último exemplo aqui para nós. Referente à propriedade, né? O exemplo é referente a essa propriedade aqui, ó. Módulo de x menor ou igual que A implica x está entre A e menos A. Menos A. Ver se aparece. Não está querendo aparecer, não. Apareceu agora. Está entre A e menos A. Deixa eu pegar aqui a borracha. Tenho 2 minutos ainda. Dá tempo, não dá? Sim. Deixar, né? O exemplo. Aqui. Pronto, agora foi. Ele está travando aqui o... Vou voltar aqui e ver aqui. Pronto. Então, exemplo. Considere... Vamos fazer assim? Considere a seguinte desigualdade. 2x menos 13... 2x menos 13 dividido por 2 menor ou igual, e 15. Pronto. Vamos fazer essa desigualdade aqui. Vamos resolver essa desigualdade em R. Módulo 2x menos 13, aqui é um 13, sobre 2 menor ou igual que 15. Então, vou usar essa propriedade. Ó. Módulo de um número menor que outro, esse número está entre o simétrico do que limita o módulo. Então, usando essa propriedade, vai ficar assim, ó. Usando essa propriedade, vai ficar assim, ó. 2x menos 13 sobre 2 é menor ou igual que 15 e maior ou igual que menos 15. Tranquilo até aí? Sim. Agora, como é que eu faço para tirar o 2 do denominador? Como é que eu faço? Multiplicamos os lados por 2. Por 2. Então, vai ficar, multiplicando ambos os lados por 2, vai ficar menos 30. Menos 15 vezes 2, menos 30. Quando eu multiplicar a fração 2x menos 13 por 2 vezes 2, vai sobrar 2x menos 13. E quando eu multiplicar o 15 por 2, vai dar 30. Bom, aí agora, para me tirar o menos 13 aqui do meio da desigualdade, eu somo 13, né? Não é verdade? Sim. E somar 13 é passar o 13, menos 13 positivo para um lado, menos 13 positivo para o outro. Então vai ficar menos 30 mais 13, menor ou igual que 2x, menor ou igual que 30 mais 13.
E aí a desigualdade vai virar assim, ó. Menos 30 mais 13 dá quanto? Menos 17. Menos 17. Menos 17. Muito bem. Menor ou igual 2x. Menor ou igual 30 mais 13? 43. 43. Agora, para me tirar o 2 do x do meio, eu vou multiplicar por 1 meio. Porque se eu multiplicar por 1 meio, não altera a desigualdade. Então, vai ficar menos 17 meios, menor ou igual 2x vezes 1 meio vai dar x, né? Porque o 2 simplifica com 2. Menor ou igual que 43 meios. Pronto, e aí tá a solução já para nós. X é maior ou igual que menos 17 meios, menor ou igual que 43 meios. Então, solução é conjunto dos x reais, tais que x é maior ou igual que menos 17 meios, menor ou igual que 43 meios. Ou seja, é o intervalo fechado em menos 17 meio e 43 meios. Alguém quer falar uma coisa aí? Tem uma dúvida aí, professor. Naquela hora que a gente multiplicou, no numerador tinha 2 ali. A gente sempre vai multiplicar pelo numerador para fazer aquela logística ali? Isso. Não sei. Vai fazer, na verdade, multiplicar por 1 meio é passar 2 dividindo por os dois lados da desigualdade, certo, Inaldo? Ok. Tá bom? Então, se está 2x, passo 2 dividindo, menos 17,5. Passo 2 dividindo para a direita, 43,5. É a mesma coisa que multiplicar por 1 meio. Libel. Ô, professor, bom dia. Bom dia. Rapidinho, é uma dúvida sobre a disciplina em si. Eu não localizei o cronograma, professor, da disciplina. Eu não sei se está em algum lugar que eu não consigo. O cronograma, eu vou... Eu não coloquei, não. Eu acho que eu coloquei no mudo. Se eu não coloquei, eu coloco hoje. Pronto. E outra coisa, professor, as datas. Eu vi que tem 2 atividades já, mas elas não sei se não são para entregar, porque não tem data lá. Mas eu vou colocar a data de prazo esse final de semana, tá bom? Certo. Vou dar um prazo até o final da semana que vem, do sábado que vem, tá bom? Uhum. Tá bom. Obrigado. Professor, se possível, o senhor já informou que vai colocar em PDF. Se possível, colocar a aula também, porque a minha internet aqui estava meio ruim. Aí não deu para acompanhar, eu só fui acompanhando pelos detalhes aí escritos. Se possível, a gravação também, eu agradeço. Se não, tudo bem. Eu vou fazer o PDF Obrigado. E vou fazer a aula de novo e vocês vão acompanhando pelo PDF. Obrigado, professor. Beleza? Ainda hoje coloco, tá bom? Obrigado pela atenção. Bom final de semana.